Boa tarde, pessoal. Vim aqui dar uma conversada. Tava um tempo sumido. Vim aqui trocar uma ideia com vocês, sempre abordando aqueles assuntos que a gente conhece, que é espiritualidade livre de tabus. Que mais? Que tem também aquela sobre mediunidade, algo, coisas, situações que estão acontecendo muito, tipo zumbido no ouvido, cada vez mais síndrome do pânico, né? Crises de pânico, como o pessoal gosta de dizer aí, e entre tantos outros sintomas, né? A medicina convencional classifica uma série de sintomas e dá o nome de uma doença. Bom, eu venho comunicar, eu estava uns 2 meses parado, justamente por estar sentindo a pressão do planeta Terra nesse período transicional que a gente se encontra. Mas como a gente trabalha para a luz, a gente sabe que só atiram pedra na árvore que dá fruto, né? Então todo o trabalho de luz sempre é atacado. Beleza, isso faz parte e cabe a nós se autoconhecer. A mediunidade nada mais é que autoconhecimento, conhecimento e praticar o bem sempre, né? Que isso vai nos trazer a segurança de que a gente consegue administrar essas energias e conhecer, né? Quando são energias nossas, quando não são, destinar para o remetente, né? Com consciência anexada, etc, etc, etc. Então hoje eu estou voltando, hoje é um dia especial para mim, porque eu considero dia 20 de março, segundo a astrologia, né? Às 16 horas e 26, 20 e poucos minutos, começou o ano novo astrológico. Então, hoje é um dia, vamos dizer, o primeiro. Hoje é dia. Primeiro do ano, vamos dizer, né? E sempre quando a gente recomeça, inclusive o ano, mesmo que seja lá o ano novo convencional, né? Condicionado aí, que foi convencionado pelo sistema, sempre é uma oportunidade de a gente recomeçar, né? Algo novo. E o final do ano é aquilo de encerramento de ciclo, etc, etc. Então hoje é o primeiro do ano. Para mim, né? Eu sempre cultivo essa data, embora eu não seja um expert em astrologia, mas eu sei que tudo a gente está ligado aos astros, não tem como evitar isso aí. Então o que eu venho trazendo aí, fala Felipe, seja bem-vindo aí. Essa live vai ficar gravada, é mais um bate-papo rápido. Eu não quero prender muito o pessoal. E depois eu vou compartilhar lá no meu canal do YouTube, que é o Sincronize Sua Vida. Eu venho trazer algumas novidades aqui. As novidades são apometria à distância agora no Centro de Terapias Integrativas, Holísticas e Quânticas Mãe Maria. Isso aí não era disponibilizado antes. Até às vezes a nossa egrégora espiritual abria exceção para alguém, para fazer à distância, pessoas que não podiam vir, né? Mas agora a gente abriu esse serviço para todos. Quem quiser fazer à distância está disponível. Outras novidades, o trabalho terapêutico de terapia constelacional apométrica, que é aquela técnica que eu utilizo, que é uma soma de técnicas. Esse trabalho está disponível agora online, a gente vai fazer online, não vai ser mais presencial, vai ser online via Zoom. Então vai ser aberto uma sala e ali vai ser trabalhado primeiro a energia com a cura quântica estelar, depois a gente vai entrar na parte da constelação, que aí a gente vai alinhando e encaminhando as energias que não servem mais e organizando, né? Todo o processo, criança interior, pai, mãe, todas essas energias, obsessores, limpando, né? Quando se tem permissão, quando se tem merecimento, etc, etc, etc. Outra coisa que eu percebo, uma coisa que hoje eu vou falar várias coisas, mas agora eu vou voltar a fazer vídeos seguidamente, porque a espiritualidade está meio que me cobrando e eu tava procrastinando, essa é a verdade. Eu estava deixando para depois e não estava fazendo nunca. Então agora eu vou voltar a fazer isso porque tem muita coisa a ser dita.
E tudo que eu for falar, muitas pessoas não vão se agradar, mas não importa, eu venho para comunicar o que a minha egrégora e eu, com esse trabalho, com essa busca de alguns anos, e não só desta vida, a gente vem explorando e vem trazendo à tona. E é um momento vamos dizer, na Terra, de muita desinformação, muita informação distorcida, justamente para confundir a cabeça das pessoas. E o nosso trabalho é desmistificar espiritualidade, é desmistificar terapias. E aí eu vou falar um dia, eu vou dedicar a falar sobre energia de troca, que as pessoas não entendem ainda o que é energia de troca, não entendem ainda a importância, né, de valorizar o trabalho dos outros e o próprio trabalho. Então o quanto isso movimenta o universo quando tu começa a entender o que é essa energia. Então isso faz parte das leis universais que a gente aborda nos grupos de estudo. Existem leis que regem o universo. Então vai dizer assim, mas eu não acredito nisso, eu não conheço nenhuma lei. Não importa. Se tu não conhece as leis de trânsito, tu entra a contramão, dá de frente num carro, o problema é teu. Se tu não sabia que a lei, que a seta para lá, tu não podia entrar. Então, quando a gente não conhece as leis, às vezes a gente entra contramão. E quando a gente entra contramão, a gente acaba se ferrando. Às vezes a nossa vida não anda porque a gente está contramão de uma lei que rege o universo. Então, eu não acredito em gravidade. Não importa se tu acredita ou não, se tu te atirar de um prédio, tu vai descer. Vai ir em direção da Terra. Então, todas as leis, existem leis como lei de causa e efeito, que é a mesma lei do karma, que é muito mal entendido no contexto judaico-cristão que a gente vive aqui, né? Porque foi uma doutrina colocada, mais uma questão para colocar culpa nas pessoas. E karma não é só coisa negativa, karma é muito além disso. Tá? Outra lei universal, além dessa lei de causa e efeito, é a lei da correspondência, né? Tudo que é em cima é como o que está embaixo. E existe a lei do mentalismo, que tudo é mental, etc, etc. Bom, a teoria não é tão importante, é importante como a gente enxergar essas leis no nosso dia a dia. E é isso que a gente faz no grupo de estudo, é isso que a gente busca sempre desmistificar para ver se eu não estou indo contra uma lei que rege o universo. E aí parece que a nossa vida fica um peso monstruoso e a gente não consegue sair do lugar. Né? Parece que a gente está nadando contra a correnteza. E a gente não está aqui para nadar contra a correnteza, a gente está aqui para ser feliz e nadar a favor da correnteza. Tá? Pessoal, outra coisa que eu quero falar aqui hoje, hoje eu vou dar um panorama geral. Sempre quando eu estou conectado, falando alguma mensagem que vem da egrégora que me sustenta, eles estão, eu sou um canal direto, eu não fico segurando o que vem, tá? Eu deixo fluir. Então, outra coisa que vai ser assunto para todos agora os dias que eu abrir o vídeo, vai ser sobre destoxificação do organismo. Agora eu estou comercializando, estou se importando e trazendo esse material aqui, que se chama zeólita, zeólita quântica, porque aqui eu coloquei um pouco de energia quântica para potencializar os processos de cura e destoxificação. E é um material que existe muito estudo sobre isso, é um material fantástico, de fácil uso, de praticamente zero efeitos colaterais, não tem efeitos colaterais porque é algo natural, né? Às vezes tem no início uma certa catarse, mas isso faz parte da limpeza do nosso organismo, mas isso é muito, isso é insignificante perto dos benefícios que tem a zeólita. E o que é a zeólita? É um mineral, é um pó de rocha, extraído da rocha formada pelas lavas de vulcão em contato com a água do mar. Ela é basicamente, a estrutura dela molecular é basicamente silício. Tá? E ela tem o poder de sequestrar metais tóxicos e metais pesados. Ela foi utilizada como uma forma de desintoxicar as pessoas lá de radiação em Fukushima, se não me engano, no Japão, e lá naquela que teve lá aquele acidente nuclear que teve, que agora me fugiu o nome, daqui a pouco vem, tá? Chernobyl, tá? Davam até para as crianças os biscoitos. A zeólita, as pessoas que consomem bastante zeólita, em alguns lugares que são privilegiados, todas elas se caracterizam por ter longevidade e saúde, né?
tá? Então, a partir de agora eu estou vendendo. O produto é tão bom que a Anvisa deu um jeito de trancar algumas pessoas que estavam comercializando, tá? Mas, como eu estou importando, eu estou compartilhando esse material, inclusive eu uso, tá? E isso é muito importante. Às vezes a gente quer suplementar mineral, como eu trabalho com medicina ortomolecular, às vezes a gente quer fazer uma suplementação mineral, quer fazer uma alimentação legal, ok, ajuda. Só que às vezes o nosso organismo está tão contaminado com metais tóxicos, metais pesados, que a gente não consegue absorver direito, que a gente não consegue sair do lugar. Então, a zeólita ajuda isso, ela ajuda a alcalinizar e harmonizar a flora intestinal. Então ela age muito no intestino, e o intestino, para todo mundo sabe, é ali onde a gente absorve os nutrientes. O intestino é o nosso segundo cérebro, porque ali tem muita ligação, é o segundo cérebro. Ali tem muita, como é que vamos dizer, não é vascularização, é rede de informação. Ali circula muita coisa, tá? Então, através do intestino, a gente consegue... Por que tem pessoas que ficam nervosas e... por que tem tantas pessoas com problemas de ou prisão de ventre ou diarreia? Quando ficam nervosas, quando tem algum estresse, porque age diretamente aqui no chakra sexual e no chakra umbilical, né? Então, onde pega duas partes. O chakra sexual pega a porção final do intestino, né? Que fica 4 dedos abaixo do umbigo, e o chakra umbilical são 4 dedos acima do umbigo, tá? Então, o intestino é um órgão dos mais importantes do nosso corpo, e muitos estudos, já tem muitos estudos que pessoas que cuidam apenas do intestino quando estão em situações de depressão, né, consegue, com alguma suplementação e cuidado do intestino, consegue sair desses estados. Então, ele tem uma ligação muito direta com o nosso cérebro, né? Então, por isso que é chamado pela medicina chinesa o segundo cérebro, tá? O que mais que eu tenho para falar? Vou deixar gravado, vai ficar lá no YouTube, e quando vocês tiverem alguns assuntos que gostariam que eu abordasse, junto com a nossa egrégora aqui do Mãe Maria, coloquem aí que a gente vai trazer o assunto, vai falar. E o que não souber a gente vai pesquisar também, né? A espiritualidade sabe muitas coisas, né? Mas eles também precisam de um canal que tenha bagagem, né? Tenha conhecimento para acessar certas informações. O que mais que eu teria para falar? Então eu falei da apometria à distância, falei da zeólita, e são as novidades, né? Falei da TCA online, que será via Zoom, e a princípio acho que era isso. Agora isso, uma questão que veio, eu andei vendo alguns vídeos, me veio muito assim agora para falar, que justamente além de desmistificar a apometria, é colocar uma questão assim como clareza para as pessoas saber que o Rômulo faz apometria e o fulano faz apometria, são apometrias totalmente diferentes. Não estou dizendo que a dele é ruim e a minha é boa. Não, de forma alguma. O que eu quero dizer? É que a apometria não quer dizer que a pessoa faça apometria, que ela vai receber o que ela necessita. Ou seja, cada pessoa, cada ser, cada terapeuta, ou seja até espiritualista que seja, que faça apometria, ele acessa um nível de informação conforme a sua bagagem espiritual. E conforme a sua egrégora que está sustentando o seu trabalho. Então, isso depende muito de apometrias para apometrias, ou seja, não da técnica em si, porque a técnica é muito simples, mas sim de egrégora espiritual que sustenta o trabalho. Ou seja, então uma egrégora que seja de luz, que realmente esteja comprometida a fazer um trabalho de luz, ela não vai dar ibope para pessoas que estão distante da luz, que estão descomprometidas com a sua evolução. Eles não vão dar poder, né? Pode-se dizer essa palavra, eles não vão dar poder para pessoas que ainda estão muito presas no ego, tá? Então, ela vai receber o poder que aquela consciência consegue
suportar e vai fazer ali a parte dela. Então existe níveis e acesso, cada um acessa uma coisa conforme a sua bagagem de conhecimento. Então não adianta ler só, estudar e fazer curso de geometria. E tem situações que a Terra, como a Terra tem muitos contratos negativos, muitas questões que vocês nem imaginam, que nem eu também não imagino muitas coisas, só um pedacinho a gente sabe, né? A gente consegue acessar um pedacinho de contratos negativos, de hologramas, de implantes, chips, e isso tudo influencia no inconsciente coletivo. Então, tu só vai poder mexer em alguma coisa se tu tiver outorga, e outorga não só espiritual, também como outorga de conhecimento, né? Então, só que a outorga de conhecimento é muito mais fácil, né? Vou lá, fulano tem aquele conhecimento, vou lá e faço curso. Mas exige outorga espiritual. E outorga espiritual, realmente, ela é por mérito, né? Ela é conquistada, é por energia. Não é pelo dizer, eu fiz uma prova, passei na prova e dizer, agora eu vou. Não, a prova é a tua energia. O quanto tu tem moral e tu tem ética para utilizar aquele conhecimento. E isso é a espiritualidade que outorga ou não outorga, tá? Então, a gente vem a Terra vem há muitos anos, há milênios, né? Com uma energia muito forte de magias negativas e cada vez mais, a gente se encontra num momento que cada vez mais as sombras estão vindo à tona. Então as pessoas que estão ainda vibrando no negativo vão se revelar cada vez mais e as nossas próprias sombras vão vir à tona para nós resolver o quanto antes. Então por isso que é tão necessário esse controle emocional, esse autoconhecimento, que é o que se preza aqui no Mãe Maria sempre, em todos os trabalhos, em todas as pessoas que trabalham comigo, que estudam aqui. O que elas vêm buscar aqui? Conhecimento? Não. Elas vêm buscar aqui é o lugar da expansão da consciência. Se tu não está afim de sair da criança, não está afim de virar adulto, expandir tua consciência, aqui não é o teu lugar. Então, isso acontece sempre. Aqui, esse é o propósito. O propósito é caridade. Não, caridade, isso aí é uma forma de tu expandir tua consciência. Tá? Então, o propósito sempre é a gente olhar para dentro. Então, porque tem muitas pessoas se enganando, achando que estão fazendo muito para fora e elas estão fazendo para o seu ego, né? Tipo, eu presto a caridade. Elas estão enaltecendo o seu ego e não estão olhando para dentro, não estão olhando quem realmente estão sendo, né? E isso atrasa o processo evolutivo. Então, outro dia eu vou falar bastante sobre essa questão de troca, que aqui o Mãe Maria veio para desmistificar realmente isso, para quebrar paradigmas antigos, que quando eu comecei, eu tive que quebrar paradigmas internos para poder cobrar os serviços oferecidos aqui. E uma coisa que foi falado foi assim, a humanidade já foi dado muito, e eles aproveitaram, valorizaram muito pouco. Não se deve mais entregar nada de graça. Tudo tem que ter uma troca. Foi essa a mensagem que a espiritualidade me disse. E mesmo que seja simbólica, a pessoa que está recebendo, ela tem que se comprometer com alguma coisa. Se ela não está se comprometendo com o coração dela, ela que dê 2, 8, 10, 15, 44 reais, não importa. Ela que vai ter que se comprometer com um valor. Porque vocês ainda, que na verdade a energia de troca, o dinheiro, não valora, não consegue valorar o que realmente é o trabalho oferecido por qualquer trabalho de terapias, né? Aquilo ali é só uma convenção segundo o mercado que estão cobrando aí, porque tu não consegue. Eu digo, o melhor investimento é quando tu faz em ti mesmo, porque se eu contrato um terapeuta que vai mexer em coisas minhas que estão enraizadas há muito tempo que eu não consigo resolver, eu contrato e ele me cobrou 100, 200, 1000, ele me cobrou, como eu já paguei em alguns trabalhos. Ele vai lá, ele vai mexer, não importa se eu paguei 1000, se eu paguei 500. Cara, ele vai mexer algo que vai transformar a minha vida. Ele vai me ajudar eu a resolver algo que vai mudar a minha vida. Então, se eu estou me pegando naquele 1000 e não faço, a minha vida continua na mesma. Mas se eu vou lá e faço a minha parte, obviamente o terapeuta não faz por ti, ele te ajuda a resolver algo que tu investiu 1000.
Cara, mas aquilo muda a tua vida, tipo, daqui pra... Desde o momento que tu fez o atendimento pra frente, a tua vida mudou. Então, conquistar aqueles 1.000 e muito mais pode ser algo muito simples. Então, o retorno vem muito rápido. E isso eu já experienciei comigo mesmo, não com pacientes. Digo, de dizer assim, ó, cara, o melhor investimento é em mim mesmo. Eu chegar lá, às vezes, claro, com as crenças, né, de, isso aí, investir esse valor aqui eu acho meio alto para investir num atendimento, mas eu ir com fé, me centrar, né, conversar comigo mesmo, conversar com a minha consciência, conversar com o meu eu superior, conversar com a minha egrégora e dizer, não, vai, quebra essa barreira que tem dentro de ti, vai lá e paga, mesmo que tu ache caro, porque eu não gosto de classificar em caro ou barato, porque isso é uma classificação totalmente da mente, dual. Pagava e aquilo, à medida que eu me entregava e dizia assim, vou confiar, vou pagar, vou confiar. Quando tu faz esse movimento, que é além do que tu está acostumado a fazer, tu já mostra para o universo que tu está valorizando aquele profissional e tu está te valorizando, porque tu está investindo em ti mesmo. E o universo responde rapidamente. Então, todas as vezes que eu me entreguei e fiz esse processo, o universo me trouxe aquele valor que eu investi em mim rapidamente de volta e muito mais. Isso foi incrível, isso aconteceu várias vezes, eu tenho relatado essa experiência nos grupos aqui, porque foi algo que me deu um salto de consciência, que tipo, porra, cara, o cara fica se pegando às vezes numa coisa pequena, pô, tu não entende, a gente estuda mecânica quântica, não entende que eu sou co-criador da minha realidade, então, se eu criar a minha realidade, quanto mais eu investir em mim, melhor eu vou ficar, mais coisas eu vou conseguir proporcionar, mais dinheiro eu vou conseguir atrair, mais pessoas boas eu vou conseguir atrair. Então, se eu creio nisso, se eu confio na mecânica quântica, se eu sei como funciona, por que eu não estou fazendo? Então, confiei. Só, vou investir tanto. Era um valor bem mais alto que eu estou acostumado a cobrar, inclusive. E foi uma quebra de paradigma e aquilo, acho que no outro dia já veio o retorno, sabe? Foi incrível. Então, querendo ou não, a gente vira uma chave e é aquilo, a partir daquele atendimento, tu já não é mais o mesmo, tu já mudou. E quando tu vira chaves internas, tu te abre mais para o universo te manda, tá? Então, isso tudo é uma forma bem simples de falar sobre mecânica quântica e é o que nós vamos falar aqui nesse canal aqui, nesse meio, né? Nessa rede social, cada vez mais. Que embora eu tenha ficado um pouco afastado, mas nunca parei de estudar, nunca parei de trabalhar, só estava afastado daqui e às vezes a gente acha que aqui não é tão importante, mas quantas pessoas a gente pode impactar positivamente através disso aqui, né? Que pessoas que não vêm aqui conversar comigo, mas não vêm no Mãe Maria, não vêm nos cursos, não vêm nas rodas de cura, mas daqui a pouco acessa ali um vídeo e aquilo pode virar uma chave interna, como eu já consumi tanto conteúdo de internet para chegar até aqui. Então, muito consumi e consumo ainda. Tem muitos caras que eu sigo, que eu escuto eles falarem, porque realmente eles sempre trazem alguma coisa que, tipo, eu não tinha percebido, alguma coisa que eu tinha percebido e não tinha, precisava ouvir de novo. Então, isso faz parte do nosso amadurecimento espiritual. E uma coisa que eu vou falar muito aqui, agora, nos próximos meses, é em relação à nossa velha e boa estar contigo mesmo, a pessoa mais importante da tua vida, ou seja, meditar, né? Estar consigo mesmo e se ouvir, né? Então é isso que a gente está precisando, que é através dessa conexão com o divino dentro da gente, que é através desse silêncio, a gente vai conseguir acessar a nossa porção divina e escutar, conseguir ver o nosso caminho com clareza. Mas primeiro precisa acalmar essa mente enlouquecida, tão estimulada, né? E a gente dedicar, sempre fazer um ritual diário que, tipo, aquele momento eu vou dedicar para mim mesmo. E aí dedica para si mesmo e aquilo ali naquele silêncio, tu começa a serenar a tua mente e a tua mente começa a diminuir um pouco aquele fluxo de pensamentos e tu começa a não reagir tão instintivamente nas situações diárias, tá? Isso a gente vai, além de falar teoricamente, porque eu digo para as pessoas, fazem uns 15 anos que eu medito,
Mas eu cheguei a passar 8, 7 anos por aí tentando meditar, só praticando, sem conseguir realmente ir além da mente. Eu digo isso não com orgulho, né? Porque, porra, é brabo, eu sei o que eu passei, mas tanto é que foi, que depois eu até desenvolvi aquela meditação biocinética para pessoas ansiosas, aquela meditação que é caminhando, tá? Outra novidade que está chegando aí daqui uns dias é o meu livro Sair para uma Caminhada. Vou fazer um relançamento e Sair para uma Caminhada e as 11 lições que eu aprendi do Brasil ao Chile. E eu quero convidar mais pessoas a não só ler o livro, né, mas entender o propósito dessa viagem, entender o quanto o ser humano tem a dar um para os outros, que a gente acabou se esquecendo, né? A gente acabou esquecendo que o ser humano é generoso, a gente olha todo mundo como negativo, como vai me assaltar, Isso ficou tão comum, ficou tão ruim, porque a gente vive com medo. Então, nessa viagem eu consegui provar que o que a gente emana a gente atrai, e eu atraí só pessoas boas, e eu não tinha nada para oferecer, tá? E nesse livro eu consigo retratar sobre essa viagem que eu mesmo passei, sem dinheiro, sem comida, né? E só contando mesmo com a generosidade dos outros, e realmente eu recebi comida, eu recebi dinheiro, eu recebi lugar para ficar, sem pedir, não precisava nem pedir. As pessoas vinham e acabavam sentindo o que eu estava sentindo, e elas me ofertavam, e eu aceitava. Então isso foi uma experiência bem bacana em 2019, tá? Pessoal, falei bastante já. Entrou um monte de gente aqui, eu nem tinha visto. Beleza. Desculpa que eu não tinha visto vocês escreveram aqui, ó. Vivemos em um mundo materialista, por isso a troca super identifica. A Márcia aqui escreveu. Claro. É muita coisa, é muito além disso. A gente precisa explorar isso aí. E como eu sempre digo, claro, nos grupos de estudo eu consigo trazer bem esmiuçado isso aí, né? Para trazer essa consciência, ou seja, para trazer uma consciência a gente precisa quebrar paradigmas velhos, ou seja, para tu colocar algo novo no lugar, tu tem que tirar o velho. Então é esse meu trabalho, de ir desmistificando as coisas, de quebrando paradigmas, tirando os paradigmas velhos que não servem para nada, ou que serviram para nos trazerem até aqui, mas se eu quero ir adiante, além disso aqui, eu preciso de novos paradigmas, né? E paradigmas são um conjunto de crenças, tá? Então, quando a gente, não desprezando os conhecimentos que a gente recebeu, mesmo que distorcidos, mas reconhecendo que eles nos trouxeram só até aqui. E para ir adiante eu preciso de conhecimentos diferentes, tá? E isso aí, esse é o meu propósito de vida, um dos meus propósitos de vida, tá? E hoje em dia, graças a Deus, eu digo que vivo meu propósito de vida, porque eu faço isso tudo que eu faço hoje em dia, e tem muito mais a fazer, só que eu faço do coração, né? Não é da mente, não é dos meus desejos, e eu sei que as recompensas já estão aqui. Eu já recebi muitas recompensas, e cada vez mais, né? Porque só de ver uma pessoa se libertando, uma pessoa se despertando, uma pessoa saindo daquela roda de samsara, aquilo já me deixa feliz, né? Saindo só do egoísmo, aquilo já me deixa feliz, porque eu percebo o quanto a gente pode aprender uns com os outros, e eu estou sempre aprendendo. Então sempre falo dos passos do aprendizado, que mesmo quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo. Beleza, povo? Gratidão aí por me ouvirem, e qualquer coisa deixe nos comentários aí, que eu vou trazendo novos assuntos. Valeu, gratidão, uma boa tarde a todos. E hoje, para quem está em Pelotas, quiser vir receber uma energia reiki aqui no Mãe Maria, que é um centro de terapias, e não é um centro espiritualista, nem religioso. A gente se fala aqui uma palavra, a gente dá uma conversada aqui sobre alguma coisa que traga consciência, e depois nós somos canalizadores aqui, nós somos uma equipe capacitada para
isso, de canadores de energia universal, a energia do todo. Mas para ser um bom canal de energia, tu precisa estudar, tu precisa te autoconhecer, tu precisa de coração, tu precisa estar buscando a purificação, estar livre de ego, porque senão é um canal poluído. E daqui a pouco tu começa a passar aquela sujeira que está no canal também para a pessoa. E é esse nosso trabalho de expansão da consciência e autoconhecimento. Gratidão a todos, fique com Deus e até mais.